O movimento de agora é o Press Up Front. É um exercício que exige muita força de tríceps, né, membros superiores. O apoio dos pés vai ficar nos pedais, pode apoiar, e as mãos vão segurar nas alças. Então vamos abaixar esses pedais. Um detalhe importante nesse exercício é que as alças elas precisam ficar mais baixas em relação ao ombro do nosso aluno. Se nós temos uma alça muito alta na linha do ombro ou até mais alta em relação ao ombro dele, nós temos ali uma posição desconfortável, a gente perde a ergonomia para entrar no movimento. Então isso não é legal. Por isso nós já começamos atentos a esse detalhe que as alças de mão precisam estar abaixo em relação à linha do ombro da nossa aluna. Quanto mais baixo, quanto maior for essa distância, também menor vai ser a amplitude de movimento da flexão e extensão de cotovelo. Então nós precisamos estar atentos e sair de uma posição de média 90 graus. Próximo a 90 graus é uma boa referência para nós. O exercício vai exigir força de membros superiores e o posicionamento dos pés é em plantiflexão. Nós deixamos essa ponta dos pés bem apoiados, esses calcanhares altos, a coluna sempre naquela ideia de buscar espaço entre as vértebras e a posição já de avanço, de preparação para a força. A partir daqui, subimos, estendendo os cotovelos e chegamos na posição final. Um detalhe fundamental nesse movimento se dá nos punhos do nosso aluno. Então, o nosso aluno precisa buscar envolver a alça com os seus punhos, a fim de não ter essa imagem. Aqui, quando você busca um olhar de frente do seu aluno, nós não queremos ter essa imagem, nós queremos buscar o alinhamento. Quanto mais próximo dessa posição, desse alinhamento, melhor para o nosso aluno, já que é um exercício que descarrega bastante peso, especialmente se as molas estiverem leves, ok? Nesse exercício a mola atua de forma a assistir, a oferecer ajuda para o nosso aluno, então quanto menos mola, mais desafio nós vamos proporcionar para ele. E o movimento acontece a partir dessa dinâmica de extensão e flexão dos cotovelos. Na volta nós não chegamos a tocar o solo e realizamos essa subida. Esse fundamento de organização corporal nesse exercício pode ser adquirido também através de micromovimentos. Um deles acontece a partir da escápula. Então nós vamos trazer para o nosso aluno essa consciência corporal do que seria uma escápula organizada mesmo nesse exercício de grande sobrecarga. Então é uma opção trabalhar com esse aluno só a elevação e depressão da escápula, a fim de aumentar a percepção corporal, a consciência dele específica em relação a esse movimento. E a partir disso, ele já consciente, nós já podemos aí progredir para o movimento de uma forma bem construída, bem consolidada. Pode descê-los. Ok, mantém aqui. Feito essa base, esse fundamento do Press Up, nós temos diversas possibilidades para avançar, para progredir esse exercício. Uma delas é associar esse movimento de subida à extensão da coluna. É um movimento que, além de estético, ele exige bastante força de toda a cadeia posterior. Então é como se nós fôssemos associar um swan ao movimento de extensão dos cotovelos. Então aqui a ideia é abrir o peitoral, é permitir que as costas empurrem o externo lá para frente, né, dando essa ideia de espaço na caixa torácica, ao mesmo tempo em que a coluna também busca espaço entre as vértebras. Então vamos buscar esse movimento e a subida associada com essa extensão muito grande, muito bem, o olhar vai lá para o teto. E aqui um detalhe fundamental acontece na cervical, que ela acompanha a torácica. Nós não vamos fazer uma extensão cervical excessiva porque não há necessidade. E voltamos até a posição inicial. Além desse movimento de extensão de coluna associado, nós podemos explorar outros exercícios. Um deles é a sustentação do próprio corpo, onde nós vamos buscar só realizar a técnica do BITS, oferecendo aqueles contatos entre os calcanhares, usando bastante força nos glúteos, sem utilizar agora os pedais como apoio para esses pés. Então faremos a subida da mesma forma e a partir dessa extensão da coluna, os pés saem dos pedais e nós realizamos esses contatos.
esses estímulos de percussão com os calcanhares. Nós podemos trabalhar aí diversas formas, diversas quantidades aí progressivamente de beats associados ao movimento de extensão e flexão do cotovelo. Esses beats, esses movimentos de toque entre os calcanhares vão acontecer sempre durante a extensão dos cotovelos na posição final. Diversas outras possibilidades nós podemos explorar agora durante a subida, essa sustentação do próprio corpo, desafiando um pouco mais o abdominal do nosso aluno. Então nós podemos trazer essas pernas em elevação, já preparando ele para um desafio ainda maior, que seria com as duas pernas estendidas. Nesse caso, eu como instrutor posso e devo instruir e oferecer assistência para o meu aluno, visto que é um desafio grande. Então nós vamos elevar esses joelhos e aponta aqui para as minhas mãos. Isso. Inspire e volte. Lá pelo mesmo caminho, eu posso oferecer essa assistência e devo oferecer isso a fim de direcionar ele para qual a altura que a gente busca de pés. A altura ideal seria com os pés na linha do quadril, o que torna esse movimento muito desafiador. Tudo bem? Quer descer um pouquinho? É difícil se manter lá em cima, um movimento bem desafiador, até porque a partir desse controle de centro, nós podemos explorar outras variações desse mesmo fundamento, desse mesmo exercício, que seria um movimento trabalhando a partir da extensão e flexão do quadril. Então nós vamos subir da mesma forma, um dos joelhos sobe aqui na minha direção e o outro pé vai lá para trás. Então nós buscamos essa posição, bastante glúteo aqui, e a partir daqui nós vamos estender a perna esquerda e fazer uma pequena flexão nos cotovelos, buscando abrir. A ideia é de espacate. Aqui eu estou dando assistência para ela e voltamos, trocamos as pernas e realizamos essa descida também, afastando os membros inferiores e subindo. Passamos pela posição de transição e descemos. Então essa é uma outra possibilidade. Nesse movimento, vocês percebem que ela está com o peso totalmente descarregado nos punhos. Então fica mais importante ainda aquela dica do início do vídeo, quando a gente falou sobre estabilização dos punhos. Aqui não tem assistência de mola. Quando ela chega nesse ponto, nós temos a própria força da aluna vencendo toda a carga, todo o peso dela, o que torna um exercício muito difícil e bem selecionado. São alguns alunos que vão conseguir executar esse movimento corretamente. Uma outra possibilidade é oferecer um desafio de extensão das duas pernas e rotação de quadril. Então ali a gente enfatiza ainda mais o abdômen com oblíquos. Nós vamos subir os dois joelhos a 90 graus e a partir daqui realizar uma rotação estendendo as duas pernas, olhando lá na frente, voltamos pelo mesmo caminho e os pés alcançam no pedal para descermos. Nesse caso, esse movimento associado com a rotação exige que nós tenhamos esse trabalho unilateral. Então nós podemos fazer de uma forma alternada entre os lados, sempre daí com repetições reduzidas, porque o desafio acaba sendo bem grande. Então essas são as possibilidades do Press Up Front.